O treinador Fernando Diniz está passando por uma situação que não deveria estar passando dentro do Corinthians. Primeiro reforço do timão dessa temporada de 2026. Já se tornou titular absoluto e um dos líderes do atual elenco. E o ídolo do Corinthians, Davis, defendeu a permanência do atacante holandês Memphis. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Iniciando esse vídeo de hoje falando sobre as palavras do ídolo do futsal do timão, o Davis. Davis, que tem uma história gigantesca dentro do Corinthians, saiu em defesa do Memphis, defendendo, na verdade, a renovação do contrato do camisa 10 holandês. O Davis acabou construindo uma história sensacional dentro do futsal do Corinthians, vários títulos conquistados, muitos gols marcados, parou de jogar recentemente. Um dos assuntos mais comentados em relação, principalmente agora, o segundo semestre, é o destino do Memphis. Memphis vai continuar, Memphis vai embora, contrata até o dia 31 de julho, e sabemos que existe uma divisão. Alguns defendem a permanência, outros querem que ele vá embora. Entrando para o time dos que defendem a permanência do Memphis, o Davis, ídolo do futsal do timão, jogador, como eu disse a vocês, fez história dentro das quadras jogando pelo Corinthians, acabou defendendo a permanência do Memphis no Corinthians, através de uma publicação em suas redes sociais. O Davis não poupou que realmente ele defende a permanência do Memphis. Vamos lá para as palavras do Davis. Quem não é a favor da renovação do Memphis, para mim é maluco. Entendo que nenhum atleta é acima do clube e que também tem que se readequar à atual situação do clube. Mas um ídolo mundial, querido em todos os lugares, que mudou o patamar técnico do nosso clube com resultados, com títulos. É um líder positivo dentro do elenco. Eu sou muito a favor dessa renovação. A gente tem um atleta desse nível, da primeira prateleira, de nível top mundial no nosso clube. E tem gente que não vê com bons olhos uma renovação dessa. Eu sou completamente a favor. Então, o Davis não perdeu tempo e saiu em defesa da renovação do camisa 10 holandês. A minha opinião quanto a essas palavras do Davis é a seguinte, importantes. O Davis que esteve na Neoquímica Arena, o Davis que conversou, aliás, em algumas oportunidades com o Memphis. Então, estamos falando de um jogador que conhece. O Davis, como eu disse, escreveu a sua história com a camisa do Corinthians. O Davis que acabou não somente dentro de quadra, e sim fora de quadra, sendo um jogador também muito importante para o futsal do Corinthians. Então, estamos falando de uma opinião muito forte. Sabemos que a permanência do Memphis depende de muitas coisas. Falam-se que estão buscando patrocínios, parceiros e tudo mais, que o Corinthians já fez uma proposta, enfim. Até o momento não temos nada relacionado a algum avanço. Já falei para vocês sobre tudo que envolve a política do clube. Os políticos não querem que o Memphis fique. Já falei para vocês também que eu gostaria que o Memphis ficasse. Claro, o Memphis que tivesse uma sequência maior de jogos. Agora, quanto à readequação financeira, essa história dos ganhos do Memphis acabam também surgindo muitas controvérsias. Enfim, eu acredito que nós saberemos mesmo com uma firmeza maior sobre o Memphis ficar ou ir embora após a Copa do Mundo. Mas eu achei importantíssimo o Davis ter expressado a sua opinião. E agora vamos falar sobre mais um líder no atual elenco do timão. O primeiro reforço do Corinthians nessa temporada 2026 acabou surpreendendo e rapidamente se tornou titular absoluto e hoje, como eu disse, é um dos líderes do atual elenco. O Corinthians contratou vários jogadores desde o início da temporada, lembrando que na temporada passada apenas 2 reforços
principalmente, claro, principal motivo por causa do transfer ban do segundo semestre, e nesse momento estamos novamente com o transfer ban pela última parcela não paga do Martínez e correndo sérios riscos de sofrer o transfer ban pela dívida não paga ao Tadieres pela compra do Rodrigo Garro. Dos reforços que chegaram em 2026, o primeiro reforço acabou se firmando rapidamente e já é um dos líderes do atual elenco. Estou falando dele, o zagueiro Gabriel Paulista. O Gabriel Paulista foi o primeiro reforço que foi anunciado pelo Corinthians nessa temporada de 2026. Desde que ele chegou, ele fez 28 jogos, marcou 2 gols e, claro, um líder dentro de campo, um jogador com espírito de liderança dentro de campo, imposição física, marcação forte, rapidamente acabou conquistando o seu espaço e, como eu disse, titular absoluto. Antes do Gabriel Paulista chegar, o titular da posição ao lado do Gustavo Henrique era o André Ramalho, que hoje, infelizmente, não vive um bom momento, mas a primeira contratação, o primeiro reforço, Gabriel Paulista, já se firmou e, como eu disse, já é um dos líderes do elenco. A minha opinião, quanto ao Gabriel Paulista, em 28 jogos, já ter se firmado como titular absoluto e ser um dos líderes do atual elenco, é a seguinte: muitos se surpreenderam com o desempenho e a adaptação tão rápida do Gabriel Paulista. Muitos se surpreenderam com os desempenhos dele dentro de campo, porque muitos questionaram a vinda dele devido à idade, um zagueiro de 35 para 36 anos. Então, ele surpreendeu muita gente. Eu confesso a vocês que eu não me surpreendi. E quem me acompanha sabe que desde quando o Corinthians anunciou o Gabriel Paulista, eu falei para vocês que ele foi contratado para ser titular. O jogador queria tomar a posição. E foi o que acabou acontecendo. Hoje, a defesa titular do Corinthians é o Gustavo Henrique. Para mim é um dos melhores zagueiros do futebol brasileiro, foi considerado em votação da Fiel, feita pela Gazeta Esportiva, o melhor jogador do Corinthians no primeiro semestre. Então temos uma defesa que ainda precisa melhorar como um todo, mas individualmente, falando de cada jogador, de cada zagueiro, e claro, a potencialização entre ambos, sinceramente, hoje temos um bom sistema defensivo e o Gabriel Paulista, para mim, sinceramente, ainda vai conseguir atuar em alto nível por algumas temporadas, mesmo já estando com 35 anos, mas é um jogador que se cuida muito bem fisicamente. E para finalizar esse vídeo de hoje, eu vou falar para vocês de uma situação que está acontecendo com o Fernando Diniz dentro do Corinthians e que não era para estar acontecendo. O Fernando Diniz foi contratado pelo Timão no início do mês de abril, depois de uma sequência de 9 jogos sem vencer com o Dorival Júnior. E, claro, uma demora da diretoria. Finalmente, depois de uma derrota, infelizmente, tivemos que perder em casa para o Internacional em jogo de Campeonato Brasileiro para demitirem o Dorival. Essa demissão do Dorival aconteceu no dia 5 de abril e no dia 6 o Corinthians já anunciou a contratação do Fernando Diniz. Vinda do Fernando Diniz, contestada por muitos gostando, mas fato é que em pouco mais de 2 meses, o Fernando Diniz acabou calando muita gente e fazendo muitos até aqui se sentirem felizes por terem concordado com a vinda dele. Eu, particularmente, concordei com a vinda do Diniz. Até aqui, o Diniz fez 16 jogos pelo Timão. Chegou, como eu disse, em um momento difícil e recuperou a autoestima dos jogadores. O Corinthians voltou a vencer. Fernando Diniz, em 16 jogos, ele conquistou 9 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. Um aproveitamento de 65%. O Corinthians, com ele, marcou 20 gols e sofreu 12. Então, o Fernando Diniz conseguiu fazer o Corinthians ter uma grande sequência. Por exemplo, no Campeonato Brasileiro, campanha de G6, na Libertadores, classificados em primeiro lugar no grupo, estamos nas oitavas. Na Copa do Brasil, garantimos vaga para as oitavas de final da competição, só que está acontecendo uma situação com o Diniz que, para mim, não deveria estar acontecendo. O Fernando Diniz, o seu primeiro salário como profissional do Corinthians, atrasou alguns dias, coisa ali de 5, 6 dias,
mas não deve acontecer. O segundo salário do Fernando Diniz também atrasou. E por incrível que pareça, até o momento que eu gravei esse vídeo, dia 19 de junho, esse salário do Fernando Diniz, da sua comissão técnica, dos jogadores também, ainda não haviam sido pagos. Sinceramente, um absurdo, uma situação que a diretoria do Corinthians não deveria ter permitido acontecer. Eu sei que muitos podem falar, mas não tem nada a ver, o Diniz não está preocupado com isso não. Rapaziada, o Corinthians contratou um treinador que, sinceramente, agindo dessa forma, acaba fazendo perder a credibilidade, gerar insegurança no ambiente de trabalho e, claro, aumentar ainda mais a pressão. O futebol do Corinthians, ele vive em uma pressão muito grande. Então, sinceramente, para mim, essa situação não deveria estar acontecendo. A minha opinião, quanto ao Fernando Diniz ter tido já até aqui seus 2 salários atrasados, é a seguinte. Bom, Fernando Diniz, só para ressaltar, não está com 2 salários atrasados. O do mês passado foi pago. O que está atrasado agora é o desse mês, estão deixando bem explicado. Só que eu vou falar uma coisa para vocês, é inacreditável uma coisa dessa. É inacreditável o que está acontecendo com o Fernando Diniz no Corinthians. Primeiro, o salário atrasou, segundo, atrasou. Como assim? Eu sei que muitos, o capitão está exagerando, não tem nada a ver, Fernando Diniz sabe da situação. Que situação? O Corinthians não deveria estar nessa situação. Se analisarmos bem, o Fernando Diniz, ele foi contratado para resolver um problema que o Corinthians estava tendo dentro de campo com o Dorival. Então ele chega numa pressão enorme, não teve tempo para treinar, trocou o pneu com o carro em movimento e agora a diretoria não consegue cumprir um compromisso básico com ele. A diretoria do Corinthians não consegue honrar o seu salário e estamos falando da mesma diretoria que fala que daqui 5 anos a situação financeira do clube vai estar equilibrada. Então, se você pensar, se você analisar um Corinthians que necessita ter tranquilidade dentro do ambiente do futebol, atrasos salariais acabam complicando muito as coisas. Vou dar um exemplo para vocês. Com os bons resultados, as coisas acabam sendo assimiladas melhores. Agora, se, por exemplo, resultados estivessem ruins, pressão para todos os lados, e aí? Como que um profissional iria gerenciar isso? Diniz e sua comissão técnica com salários atrasados. Então, para mim, um absurdo que está acontecendo, inacreditável que está acontecendo. Espero que a diretoria resolva isso quanto antes e que não aconteça mais. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo e também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço e vai, Corinthians!